Olá, eu sou a Silvia D'Amico, profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui da TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em nosso 5º episódio e último da série referente aos 5 elementos-chave da inteligência emocional. Já nos aprofundamos um pouco no primeiro episódio falando sobre o elemento-chave que é a autoconsciência. No segundo episódio falamos do segundo elemento-chave que é a autorregulação. No terceiro elemento nós falamos e nos aprofundamos sobre o elemento-chave motivação. No quarto elemento-chave, nós falamos sobre empatia. Já assistiu esses episódios? Não? Então, vai lá, assiste, confere todos os episódios, tá? E depois você volta aqui para que hoje você assista o 5º e último episódio do elemento-chave que é a habilidade social. E o que são habilidades sociais na inteligência emocional? As habilidades sociais na inteligência emocional, elas referem-se à capacidade de compreender, expressar e gerenciar emoções de forma eficaz e interações sociais. Isso inclui habilidades como empatia, resolução de conflitos e habilidades interpessoais que contribuem para relacionamentos saudáveis e colaborativos. Aí você me pergunta, e como as habilidades sociais são importantes no ambiente corporativo? No ambiente corporativo, as habilidades sociais são cruciais, pois elas influenciam diretamente as interações com os clientes, né? Com os colegas de trabalho, com os superiores. Uma boa inteligência emocional, ela inclui habilidades que contribuem para um ambiente de trabalho positivo. Ela fortalece a comunicação e promove a colaboração também, né? A colaboração eficaz, facilitando a resolução de conflitos e melhora o ambiente de trabalho da equipe. Isso é muito importante. Profissionais com habilidades sociais bem desenvolvidas, eles tendem a liderar com empatia, adaptabilidade e eficácia na gestão de relacionamentos, né? E aí é muito interessante isso, né? Porque os benefícios que as habilidades sociais trazem para a área de vendas, por exemplo, ao negociar com o cliente, ela traz também, junto dessa habilidade social, sólidas outras habilidades, como a empatia, por exemplo, né? E uma comunicação eficaz. Então, elas são essenciais nas vendas. Na hora que você estiver falando com o cliente, é importante que você mostre a sua empatia, mostre as suas habilidades sociais. Isso facilita o entendimento das necessidades do cliente. Quando o cliente ele se sente à vontade com você para lidar com as informações, né? Para trabalhar este processo de informações sobre o produto, o serviço que ele quer comprar, você se tornando uma pessoa com empatia, com receptividade, com cooperação, né, nas informações, e juntando tudo isso com as suas habilidades sociais, você pode formar um elo muito importante com o seu cliente.
E naquele momento fecharam um negócio muito importante também, né? Essa construção de relacionamentos sólidos, né? E influência positiva, ele resulta em negociações mais bem-sucedidas. E o cliente fica satisfeito, é óbvio, né? Quando o cliente está satisfeito, ele volta. Quando o cliente ele sente que existe uma motivação, uma empatia, uma habilidade social, uma autoconsciência em tudo isso, é importante porque o cliente ele se sente bem, né? E entre as questões tanto da empresa quanto do cliente, elas são melhores resolvidas. E os negócios são fechados com muito mais chances deste cliente falar bem de você e te indicar para novos clientes, como também deste próprio cliente voltar a comprar de você. Então, quando ele procura efetivamente uma compra, né, seja ela virtual, seja ela por chat, hoje em dia poucas empresas atendem por telefone. Então, tudo é via chat, via WhatsApp, via CRM. Então, você não acaba tendo a forma de se comunicar verbalmente com o cliente. Quando você não se comunica verbalmente, se tornam mais difíceis as coisas, porque você, através das palavras, você precisa fazer uma comunicação efetiva com este cliente. Olha que interessante o poder que as palavras têm em transmitir emoções também. Então, quando a gente fala nessa habilidade social, é o momento de você pensar que quando você está à frente de um cliente, conversando por telefone e também conversando por chat, WhatsApp ou meios de comunicação que você faz pela escrita e não verbal, você ter a consciência de que aquela comunicação social ela precisa ser bem feita, porque caso contrário, essa comunicação social ela não atinge os objetivos dela dentro da inteligência emocional, dentro dos negócios, né? E cliente satisfeito é negócio fechado, isso é fato, né? É claro isso para todo mundo. E como desenvolver a habilidade social na sua equipe? Então, para desenvolver, né, esta habilidade social junto à sua equipe, envolve promover uma comunicação aberta entre eles, incentivar atividades de team building e fornecer treinamentos em inteligência emocional. Cultivar um ambiente inclusivo, que também é essencial para fortalecer as relações interpessoais. E eu acho muito importante dizer, né, que quando a gente faz um trabalho junto à equipe para um resultado eficaz, e nós falamos sobre inteligência emocional, você se volta para os seus estudos, desde que você iniciou sua carreira, e procura entender o que você fez no meio deste caminho todo, para que você tivesse uma percepção de como você estaria nos dias de hoje. Se eu, Silvia, tivesse a consciência de que hoje eu estaria na posição que eu estou, com certeza eu teria treinado e me desenvolvido muito mais em relações humanas, como inteligência emocional,
e todos esses 5 elementos chave que nós passamos nesses episódios. Pensa comigo, você tem um poder psicológico dentro de você que você traz para fora de acordo com o desenvolvimento e o desenrolar do seu dia a dia em seus relacionamentos profissionais e pessoais também, né? E como funciona isso? Você começa a perceber alguns atos efetivamente desenvolvidos dentro do passar dos anos na sua trajetória profissional, que nos faz pensar, né? Olhar para trás, como você era e como você está hoje. E aí eu faço uma pergunta nesse momento para que você possa desenvolver a sua trajetória mentalmente. Olhar para trás e verificar como você começou. Desde o ensino médio, né? Porque até o fundamental a gente tem bases, né? Ensino médio você já começa a ter uma notória influência para que lado você quer se direcionar dentro da profissão, né? Do que você quer executar como profissional. E aí você começa a buscar estudos sobre isso. Para as pessoas que são de décadas passadas, digamos assim, umas 4 décadas passadas, mais ou menos assim, as pessoas se formavam e basicamente tinham a trajetória de uma faculdade e de uma pós-graduação. As pessoas tinham essas informações de si e levavam consigo para as entrevistas e levavam como bagagem para as empresas, mas levavam a parte técnica disso tudo. Elas eram contratadas efetivamente como bons, excelentes, excepcionais técnicos naquilo que faziam, mesmo tendo as suas habilidades e conhecimentos envolvidos. Mas a parte técnica tinha um peso 2, né, naquele momento. Com o passar do tempo, as pessoas foram verificando que não estava assim, não estava o suficiente ser bom. Não estava o suficiente ter uma faculdade e termos uma pós-graduação. Precisávamos de mais, porque o mercado exigia isso. E aí foi-se buscar outras graduações, né? O mercado nos apresentou outras graduações. E quando nós tivemos acesso a estas graduações, nós tivemos acesso a uma desenvoltura melhor e levamos muito mais conhecimento para dentro das empresas. As tecnologias chegaram e nos acompanharam. E nós, como seres humanos, precisávamos acompanhar esta tecnologia para que a gente fizesse parte do mercado. E ao fazer parte desse mercado, nós tínhamos que estudar, nos debruçarmos em computadores, em outros ensinos, em reuniões, enfim, e aprendíamos passo a passo o que aquela tecnologia nos trazia. E aquilo foi crescendo, evoluiu, trouxe novos cargos, novas profissões para o mercado. E quando ela trouxe tudo isso para o mercado de trabalho, nós tínhamos profissionais que foram ficando para trás, porque aqueles profissionais não se adequaram
aquilo que estava chegando naquela década. Os profissionais, eles não buscavam seu crescimento. Então, foi se margeando próximo a eles um movimento de jovens chegando para o mercado de trabalho com um pouco mais de estudos e competências e conhecimento de informações muito preciosas que fizesse com que esse mercado ele evoluísse. E o jovem foi tomando conta. E naquele momento, aquela equipe de aço, aquele time de aço que estava dentro das empresas, que eram formados em uma faculdade e tinham uma pós-graduação, eles foram sendo pessoas que traziam alguns conhecimentos para os jovens que o jovem não tinha. Pois aquela pessoa de aço que era encorpada no conhecimento que ela tinha, mas a visão dela era um pouco mais dura em receber as informações que o mercado profissional propunha, o que ela fazia? Ela se fechava e o mundo dela se tornava o quê? Eu sei fazer desta forma, eu estou enrijecido para novas informações. E nesse momento, essas pessoas se tornavam as pessoas que tinham habilidades comportamentais um pouco mais de conselhos. E aí, quando você tinha a parte técnica, geralmente você tinha os jovens que atacavam nessa parte técnica. O compromisso deles era efetivamente fazer com que tudo se formasse de um jeito que os resultados saíssem e eram bem-vindos pelas empresas, porque a agilidade no resultado, ela foi, em algum determinado momento, ela tomou conta desse mercado. E nisso foram chegando os novos cursos, novos conhecimentos. Mas, quando a gente fala em habilidades sociais, quando a gente fala em emoções, em inteligência emocional, nós olhamos para trás e percebemos que aquela geração de aço, ela tinha um pouco mais de habilidade emocional. E que aquela geração de aço, ela só não expunha muito isso. Porque a nova geração que estava chegando, ela propunha um papel de respostas rápidas. O mundo foi mudando, algumas coisas foram girando de lugar, outras foram se tornando prioridades, outras se tornaram obsoletas. Naquele momento em que nós tivemos uma pandemia mundial, né? O que aconteceu? Nós começamos a entender que a tecnologia ela tinha que vir um pouco mais forte. Que a tecnologia ela poderia ajudar naquele momento da pandemia de uma forma como nenhuma outra tecnologia poderia. Nenhum cérebro naquele momento era mais eficaz do que todo o trabalho que estava sendo feito através das tecnologias que estavam chegando. E foi muito importante, porque o mundo acabou tendo um outro olhar. E aquilo foi um divisor de águas. Foi muito bom. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Qual é o meu resultado final desses 5 episódios, né? As minhas considerações finais desse episódio. Que as habilidades sociais no ambiente de trabalho, né? Elas destacam-se na sua influência crucial
na qualidade dos relacionamentos interpessoais. Então, a capacidade de compreender e se conectar com os outros, cultivando a empatia, é uma peça-chave muito importante para construir laços significativos. A comunicação eficaz, por exemplo, aliada à escuta ativa, ela proporciona a base para interações saudáveis e colaborativas. A assertividade, quando ela bem equilibrada, né, com respeito pelas diferenças, ela fortalece a autenticidade nas relações. Em um mundo cada vez mais interconectado, as habilidades sociais, elas emergem como uma competência valiosa, promovendo um ambiente de compreensão mútua. Ao investir no desenvolvimento dessas habilidades, não apenas enriquecemos, né, nas nossas vidas, mas também nós contribuímos, aliás, para a construção, né, de comunidades mais coesas e compassivas também. O caminho da liderança, ele é árduo? É óbvio que ele é árduo, né? O trabalho mais difícil do mundo é o do líder. E por que é o do líder? Porque, afinal de contas, onde nós aprendemos a liderar as pessoas? Diz para mim. Em lugar nenhum. E por isso nós vamos deixando mortos e feridos no caminho. Apenas na prática nós compreendemos o que é ser líder realmente, o que significa ser líder para alguém. Nós precisamos entender de psicologia, de gestão de tempo, dar feedback, receber e utilizar as críticas, né, a nosso favor e a favor de quem nós estamos se relacionando, adivinhar muitas vezes as insatisfações ocultas, lidar com vários tipos de personalidades, estabelecer e cumprir metas. E, no entanto, também pode ser gratificante e oferecer oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Então, assim, seja um líder diferenciado, treine muito para formar equipes de alta performance. Eu acho que a gente fala pouco em treinamento. A gente fala que as pessoas têm que treinar muitas vezes tecnicamente. Olha, eu preciso que você saiba deste assunto. Olha, eu preciso que você faça isso. Olha, eu preciso que você atue nesta área. Olha, eu preciso que você desenvolva um planejamento onde você me dê espaço para que eu entenda quais os números que vão chegar, os resultados para a empresa. Mas em nenhum momento as empresas hoje eu digo estavam parando para observar esse tipo de informação. E quando eu falo isso, é por quê? Porque até pouco tempo atrás, eu diria uns 2 anos atrás, não se falava tanto em liderança, não se falava tanto em inteligência emocional como se fala hoje. Hoje as pessoas, você entra nas redes sociais, toda a mídia, ela faz com que você entenda que você tem que se entender e tem que entender o outro. A sua capacidade colaborativa, ela vem do seu lidar com o outro, do seu relacionamento de construção com o outro, das suas insatisfações, que você coloque isso de uma forma que a empresa possa te ajudar a construir algo melhor dentro da empresa, para que você dê resultados para essa empresa. Olha a que ponto nós chegamos. Nós não conseguimos enxergar nunca, ou pouco enxergamos, relacionamento. Muitas pessoas perderam seus empregos, quando eu falo de geração de aço,
Por que eu falo geração de aço? Porque eram pessoas que jamais quebravam. Essas pessoas, elas construíram efetivamente impérios para as empresas. Por quê? Porque na realidade, se você pegar as empresas mais antigas de mercado, você vê que elas permanecem e muitas vezes elas trocam a sua geração de aço, aquelas pessoas mais blindadas a relacionamento, elas trocam por esse time jovem que está chegando, com muito mais capacidade, com muito mais tecnologia, com muito mais garra enfim, são pessoas que vêm no mercado para trazer realmente resultados, né? A inteligência artificial que está chegando e todo mundo tem que se moldar a isso e ela está chegando com bons resultados, né? Só que ainda assim, em termos de relacionamento, as pessoas enquanto emoção estão nesse mercado recebendo todas essas informações de uma forma de relacionar-se com isso com o pé atrás, de se relacionar com outro ser humano, tentando fazer com que esse relacionamento gere resultados para as empresas. Então, assim, quando falamos em estudar sobre liderança, quando falamos em sermos líderes, nós temos que falar sim em nos estudar enquanto ser humano, em nos perceber enquanto ser humano e perceber o outro que trabalha conosco enquanto ser humano. Ele não é só uma presença dentro do escritório ou virtualmente numa live que você faça com ele, mas ele é sim aquela pessoa que está colocando efetivamente todo o seu potencial. Mas sim, ela tem que ter um olhar emocional, mas sim, ela tem que ser trabalhada emocionalmente. E hoje a inteligência emocional, ela é um ponto forte no mercado profissional. Então, vamos ficar de olho em nossas equipes, vamos ficar de olho em nossos relacionamentos profissionais para que a gente realmente tenha este passo dado rumo ao futuro que está muito próximo e é o amanhã. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, dos episódios. Aqui se encerra o 5º episódio do 5º elemento-chave da inteligência emocional. Eu sou a Silvia D'Amico e agradeço a todos pela audiência de hoje aqui na Neurocomando e aqui da TV Humana. E peço a vocês, sigam as redes sociais da TV Humana. Espero você no próximo episódio com um novo tema. Um grande abraço a todos e até lá!